Convido a todos e todas para que abram suas Bíblias em Colossenses, no seu capítulo de número 2, verso 11 a 12. Colossenses capítulo 2, verso 11 a 12. Diz assim a palavra do nosso Deus: Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Meus irmãos e irmãs, hoje nós iremos celebrar o batismo de nosso querido irmão Heitor Sarmento dos Santos. E a vida do nosso irmão Heitor é uma lembrança do amor incondicional de Deus para as nossas vidas. Porque Heitor é uma criança recém-nascida e já por Deus foi preparado um lar cristão, pais que o amam e uma igreja que irá acolhê-lo, amá-lo e estimá-lo. E ele não fez nada para merecer isso. Heitor nasceu, não fez nada para merecer. Por quê? Porque da mesma maneira que o Heitor possui esses benefícios lhe foram dados também a você, pelos méritos unicamente de Jesus Cristo. Hoje nós vamos entender mais perfeitamente qual é a forma e a função do batismo. O texto que eu acabei de ler é um dos textos fundamentais para entender, afinal de contas, por que nós batizamos. Eu sei, existem outros textos que falam acerca do batismo, mas este em especial, ele traz uma doutrina muito densa e nós vamos, aos poucos, desfazer essas camadas para entender. Porque precisamos entender por que, afinal de contas, nós batizamos. Isto é a essência do cristianismo. E esse texto ele vai nos ensinar sobre a forma e a função do batismo. Portanto, nós vamos aprender sobre a forma. Eu estou escolhendo de forma muito cuidadosa as palavras, então, por favor, preste atenção, porque essa é uma das doutrinas cardeais da igreja. Se você não entender isso, você não vai entender o seu cristianismo. E nem porque estamos, afinal de contas, em uma igreja. Esse texto, ele é essencial. Então, nós vamos aprender sobre a forma do batismo de duas maneiras. Primeiro, nós veremos o que é a nossa circuncisão. Talvez você não saiba, mas você é circuncidado. E as mulheres também, vocês são circuncidadas. Pelo menos foi o que nós lemos. Então nós vamos entender como é que essa circuncisão aconteceu. Essa é a primeira coisa. E a segunda, quando é que aconteceu essa circuncisão, afinal de contas? O texto que nós lemos irá nos ensinar isso. E por último, nós veremos a função do batismo. Afinal de contas, para que batizar? Por que o Senhor nos batizou? Então nós vamos, se Deus quiser, aprender estas coisas hoje, para que saiamos daqui mais conscientes da nossa identidade cristã. O porquê somos cristãos. Este é o objetivo desse sermão. Então primeiro vamos ver a forma do batismo. Vamos ver que todos nós fomos circuncidados. Eu vou reler aqui no verso 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo.
Com certeza esta é uma das frases mais difíceis de entender, mas nós vamos devagar para que possamos entendê-la. Esta ideia está sendo retirada de um contexto onde Paulo está falando com os colossenses acerca da superioridade da doutrina cristã sobre as filosofias que eles até então estavam atendendo. Então, no decorrer da sua argumentação, do seu discurso, em determinado momento, Paulo traz esta superioridade de Cristo sobre a circuncisão. Então, nós estamos pegando este recorte e trazendo, porque ele trata acerca do nosso papel quanto cristãos circuncisos. Por isso que nós vamos nos deter apenas neste aspecto da argumentação do apóstolo Paulo. Eu estou justificando porque não vamos pegar o texto inteiro, vamos nos concentrar nesse recorte, nesta perícope, nestas duas frases que são centrais para entender o que é o batismo. Devo avisá-los que no livro de Romanos nós temos um texto parecido, inclusive foi lido em nossa liturgia, que é mais descritivo. Este aqui não, é mais conciso, mas ele também, por isso, só é mais impactante. Antes de entendermos como é que nós fomos circuncidados, eu preciso ter a clareza e a certeza que todos sabem o que é circuncisão. Circuncisão, portanto, é um rito instituído por Deus, como foi lido também na nossa liturgia, por Moisés, através da história de Abraão. Nesse rito, a criança era circuncidada ao 8º dia, ou seja, é retirado o prepúcio do órgão sexual masculino da criança ao 8º dia, feita uma cisão, para marcar esta criança como propriedade de Deus. E os adultos também são circuncidados. Quem ler o texto perceberá que Abraão teve que se circuncidar, e Ismael também teve que circuncidar-se. Por quê? Porque esta circuncisão, ela é o sinal e ao mesmo tempo o pacto de Deus com o seu povo que estava ali na pessoa de Abraão. Então a circuncisão, ele é um pacto de inauguração da aliança. É onde nós entramos. É como se o pacto de Deus fosse uma casa e nós entramos pela sua porta e agora nós estamos dentro de uma nova situação, de uma área que é o pacto com Deus. A circuncisão incluía tanto adultos, Abraão teve que ser circuncidado, mas também particularmente as crianças, porque sempre foi entendido que as crianças são propriedades do povo. Hoje nós temos uma grande dificuldade em algumas igrejas que não querem batizar os seus filhos e recusam dar a eles, jogando eles para as trevas, recusam a dar a eles o sinal que Deus deu para a sua igreja. Porque as crianças, precisamos entender, elas estão sob a nossa tutela, mas são do Senhor. O seu filho não é seu, é do Senhor. Assim como os meus, nós somos o povo do Senhor, o Senhor tem nos concedido. Então, a circuncisão era dada tanto a adultos para as crianças. A forma era cortar o prepúcio do menino, ao 8º dia, mas essa é a forma. Mas o conteúdo, o significado, era a entrada do pacto. Se não tivesse a circuncisão, então não era considerado parte do pacto. Toda a sociedade cristã, aqui nesse texto, agora vamos voltar no texto. Estávamos em Gênesis 17, vamos voltar para Colossenses. No texto que nós lemos, toda a sociedade cristã é circuncidada. Todos aqui são circuncidados. Se vocês são cristãos, vocês todos são cristãos e cristãs também são circuncidadas também, porque o texto fala que todos são circuncidados. Paulo é incisivo aqui. Então todos nós somos circuncidados. E aí ele vai continuar. Ele apenas anuncia que todos somos circuncidados.
ele anuncia com algumas considerações. Essa circuncisão não é feita nos moldes mais do Antigo Testamento. E é aqui que você precisa estar comigo, porque senão você não vai entender o salto que está dando para mostrar que nós não usamos mais o mesmo rito do Antigo Testamento, mas que aqui nesse texto justifica o porquê do batismo. Então, a primeira consideração é que esta circuncisão não é feita mais por intermédio de mãos. Percebe no texto que ele destaca isso? Nós somos circuncidados, mas não por intermédio de mãos. Ué, mas a circuncisão do Antigo Testamento não era assim? Eu não acabei de falar que o menino era levado ao sacerdote e era lá sucedido levar ao procedimento com o cutelo, com a faca e cortado o prepúcio? Agora não? Não, agora não mais. Por quê? Porque esse texto que você está na mão está dizendo que não é mais feito por mãos humanas. Por isso que esse texto é muito importante. Ele mostra que a entrada do pacto não é mais a circuncisão. Não é mais aquele formato de circuncisão de Gênesis 17. É outra coisa que ele vai nos ensinar. Mas primeiro está dizendo, olha, vocês são circuncidados e circuncidadas, mas não como foi feito por Abraão e como foi feito pela lei. Então nós estamos sendo apresentados a um novo conceito de circuncisão. Então a palavra é a mesma, o significado é o mesmo, ele é a entrada do pacto, mas a forma mudou. Não é mais o mesmo formato. Então eu tenho o mesmo conteúdo, mas um pacote diferente. Bom, se ele acabou de dizer que todos nós somos circuncidados, isso envolve as minhas digníssimas irmãs, significa que essa circuncisão, ela é mais abrangente, o alcance é maior. Se antes era apenas o gênero masculino, agora nós temos o gênero feminino também. Eu faço questão de dizer isso, nós só temos 2 gêneros. Eu não sei que estão tentando inventar aí um terceiro, quarto, quinto, mas a Bíblia só nos fala de meninos e meninas, de homens e mulheres. Mas voltando aqui, essa circuncisão é feita por Cristo e todos nós estamos envolvidos, inclusive as mulheres também. E aí ele continua no texto uma segunda consideração. A primeira foi que essa circuncisão, a qual todos nós fomos submetidos, ela não é mais feita como era no Antigo Testamento. Agora vamos para a segunda. A segunda consideração é que essa circuncisão envolve briga, disputa, guerra, batalha, litígio. É isso mesmo que você está ouvindo. Veja essa expressão, no despojamento do corpo da carne. E aqui é onde mora talvez uma das coisas mais difíceis desse pequeno texto nesta frase. O que significa despojamento do corpo? Como eu disse, despojar é uma palavra de cunho militar, nós não usamos mais. Afinal de contas, quando é que foi que você usou a última vez que você usou despojar? Eu nunca usei essa palavra na minha vida em situações. Por favor, eu me sinto despojado, né? Talvez eu tenha dito isso de uma forma diferente, mas despojar é um termo bélico. Significa que um exército, simbolizado por essa minha mão esquerda, venceu outro exército, e este exército ele tem todo o direito de reivindicar as posses do exército perdedor como legítima, como pertencente a eles, como espólio de guerra. Despojo e espólio é basicamente sinônimos. Isso acontecia muito. Por exemplo, quando Abraão foi salvar Ló, que estava encrencado lá porque levaram ele sequestrado, o que aconteceu? Ele com um grupo de reis, de outros reis, foram, lutaram, venceram e ficaram com os despojos desses reis vencidos. Isto era regra de guerra. Não era roubo, era o custo da guerra que era patrocinado pelo exército vencido. Esta linguagem também está presente em Efésios, quando diz que levou cativo o cativeiro. Esta expressão significa que o exército que vencia o outro, o que fazia com os vencidos? Deixavam embora para casa? Não, se transformavam todos em escravos. Se você acha hoje as regras trabalhistas duras, antigamente era muito pior. Então as pessoas que eram vencidas nas batalhas, os soldados, não eram dispensados, tornavam-se escravos do povo vencido. Isso era convenção, isso era normal, todo mundo aceitava isso.
Então, esta linguagem de guerra está aqui. E essa é a segunda consideração. A nossa circuncisão envolveu uma disputa entre duas forças aqui. E nós, você e eu, somos o espólio, o despojo. Nós somos o objeto de disputa. Agora, quem são essas duas forças? Cristo e o corpo do pecado. É o que Paulo está trazendo aqui. Houve uma guerra entre o corpo da carne. O que é o corpo da carne? O corpo da carne já foi usado na Epístola de Paulo aos Romanos, significa corpo do pecado. O pecado é uma expressão que dá mais materialidade à discussão. Então ele usa essa expressão corpo do pecado. Mas a ideia aqui é que Cristo disputou com o pecado e nos ganhou. Lá em Romanos 6,6 diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais o pecado como escravo. Então o pecado aqui, ele é metaforizado, ele é transformado numa figura, como se fosse um senhor de escravos. Ele agora é uma pessoa. Imagina o escravo como uma pessoa, um corpo, um ser. E esse senhor de escravos, ele tem você e eu como seus escravos. O que Cristo fez? Cristo venceu este senhor de escravo e tomou os seus escravos do pecado para si, que eram vocês e eu. É isso que o texto está mostrando, é uma imagem de guerra. Esse despojo aqui significa isto, que o corpo da carne foi vencido. E quando isso aconteceu? Na crucificação. Porque Cristo, então, pagou o preço do pecado. Cristo ofereceu a sua vida como um pagamento de uma dívida que nós tínhamos com o pecado. Nós servíamos o pecado, ele era o nosso Senhor. Então nós nos submetíamos aos nossos desejos do pecado, gostávamos de pecar, gostávamos muito, mas agora, como Cristo nos raptou, tomou-nos do pecado, agora nós temos um outro Senhor. Então, a nossa posição na aliança é que nós somos esse despojo, você é esse despojo. Então, a tua circuncisão, agora vamos voltar àquele texto. O que aconteceu? Você foi circuncidado. O que significa? Significa que você não pode mais servir o pecado, porque o seu Senhor não é mais o pecado, o seu Senhor é Jesus Cristo. Você não tem mais direito sobre você. Aliás, você nunca teve. Esse negócio que eu tenho direito é uma ficção. Só acredita isso quem lê Repórter. Quando nós éramos mortos em pecados, nós não tínhamos direito nenhum. Éramos escravos do pecado e fazíamos o que o pecado queria que nós fizéssemos, nos ditando como são os nossos desejos e os nossos pensamentos. Agora em Cristo nós mudamos de Senhor. Nós servimos ao Senhor. Nós somos tomados pelo Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. Agora nós ostentamos uma marca sobre nós, como se fosse aquelas marcas de escravo mesmo. Nós temos esta marca, que já vou dizer o que é a nossa circuncisão. Então é importante ver nesse texto, nesta primeira frase, que todos nós fomos circuncidados, e que isto não é mais como era no Antigo Testamento, é uma nova forma. E segundo, que esta circuncisão envolve briga, onde nós fomos o resultado dessa briga. Nós fomos o despojo, nós fomos disputados por Cristo, que ganhou, e agora nós pertencemos a Cristo. Percebe como a nossa participação é passiva? Nós somos passivos nisso. Quem são os agentes? O nosso grande Senhor, sublime Senhor, e o pecado, tipificado, uma metáfora, uma figura, corporizado, dando uma materialidade aí, como se fosse um senhor de escravo. Precisamos entender isso. Aí nós vamos entender agora a segunda forma da nossa circuncisão, do nosso batismo aqui. Agora nós vamos ver o verso 12, dá uma olhada nele. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Agora esse texto também precisa de algum tempo aqui para nós entendermos o que ele está dizendo. Então, nós fomos circuncidados. Agora ele vai dizer quando isso aconteceu. Ele é direto, no batismo. No batismo você foi circuncidado. No batismo você foi circuncidada. O batismo é a nossa nova marca da circuncisão.
É a nova forma de entrar no pacto. Pronto. Esta é a mudança. Aqui está a justificativa do porquê os cristãos batizam. As crianças e os adultos continuam entrando no pacto, mas não mais pela forma humana, pelas mãos humanas, mas pelo pacto, pela circuncisão de Cristo, que ocorre quando? No batismo. Hoje nós iremos batizar o Heitor e o Heitor será então circuncidado. Ele receberá a circuncisão do Antigo Testamento? Não, a circuncisão de Cristo. E a circuncisão de Cristo significa que ele será batizado. Mas não é apenas isso. Como eu disse, o batismo, ele tem a sua forma que mudou. Não é mais o corte do prepúcio, mas é uma outra forma, que é com água, como eu vou explicar a importância disso daqui a pouco. O que significa então ser batizado? Aqui está também uma palavra que não pode ser deixada de lado, que é tendo sido sepultado juntamente com ele. Então nós somos sepultados. Que imagem mais fúnebre, que imagem mais difícil, né? Você já viu um sepultamento? Não há nada de belo ali, mas ele usa esta imagem de um funeral, de um sepultamento, para dizer: ei, olha aqui, você sim, você foi sepultado. Você morreu. É como? Morreu? Quem não me avisou disso? Sim, você morreu juntamente com Cristo. Você morreu para o pecado. É isso que significa o batismo. Significa que quem é batizado reivindica para si a morte de Cristo, juntamente com todos os seus benefícios. O batismo, então, é um anúncio dizendo: ouçam todos, eu estou sendo batizado agora. Isso significa que a morte de Cristo agora é a minha morte. E não só isso, reivindico agora, com esse batismo, todos os benefícios que isso me traz na relação com Deus. Quando alguém é batizado, é isso que acontece. É isso que é comunicado ao mundo. É isso que é comunicado aos anjos, às hostes malignas, a todo tipo de plateia e audiência. Que aquela pessoa está reivindicando para si a morte de Cristo. Por isso que Paulo usa esta expressão: você e eu, no batismo, fomos sepultados com Cristo. Literalmente? Não. Nós reivindicamos os benefícios da morte de Cristo. Então a morte de Cristo agora passa a ser a nossa morte também. O batismo, portanto, ele passa a ser também um certificado de óbito. Sim, um certificado de óbito. Ele demonstra que nós morremos. Nós morremos para a antiga vida. Nós morremos para a vida de Adão. Nós morremos, como Romanos 6 irá dizer, para o velho homem. Nós não podemos mais ter prazer no pecado. Nós não podemos mais adorar outros deuses. Nós não podemos mais sentir prazer no roubo. Nós não podemos mais sentir prazer no furto, na fornicação, no adultério. Isso são coisas do antigo homem, da antiga mulher. Nós agora fomos mortos para Cristo. E esses sentimentos que podem nos assaltar não podem ter mais espaço na nossa vida. Nós somos reivindicados. Nós somos os reivindicadores e reivindicados ao mesmo tempo. Nós reivindicamos a morte de Cristo como nossa e os seus benefícios, que é a paz com Deus, a consolação do Espírito Santo, a comunhão com os santos, a promessa da segunda vinda do Senhor, a vida eterna. Todos são os benefícios que vêm com a morte de Cristo. Mas nós também somos reivindicados por Cristo. Cristo olha para nós e diz assim: você é meu, você é minha. Então o pecado não tem poder sobre você. Você tem que parar de mentir. Você tem que parar de roubar, furtar e de permitir que a luxúria reine em sua vida. Não, não, não. Você é minha, você é meu. Acabou. O batismo marca isto. O batismo é a marca de possessão, dupla possessão. Nós pertencemos a Ele. Nós somos o despojo, o espólio. E ao mesmo tempo Ele é o nosso Senhor. Ele nos pertence. Cristo é todo seu. Cristo é todo meu. Que maravilha! Que troca maravilhosa! A morte pela vida. O pecado pelo autor da vida. Por que nos queixamos? Não podemos nos queixar. Ninguém poderia imaginar uma troca mais sublime.
Então nós temos nesse texto. Portanto, o batismo, ele significa muitas coisas. Ele vai tomando múltiplas formas de significado. O batismo, ele significa então essa reivindicação dupla, sua e do Senhor, minha e do Senhor. E também significa que inauguramos um novo momento de discipulado com Cristo. Lembra-se dessa frase? Fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, está lá. Qual que é o sinal que nós iniciamos uma vida de aprendizado com o Senhor? Batismo. O batismo é a entrada na escola de Cristo, onde nós nos matriculamos e dizemos: Senhor, estou aqui para aprender de Ti. A vida cristã é uma aprendizagem e só se inaugura com o batismo. Sem o batismo, você não entrou na escola de Cristo. Você não foi inaugurado, não pertence a ela. Portanto, todos aqueles que são batizados e batizadas são posicionados como discípulos de Cristo. Iniciam a sua jornada a partir do momento do batismo. Por isso, meus irmãos e irmãs, esse texto é tão caro. Você precisa ter entendido. E se não entendeu, por favor, pega este vídeo, esta pregação, e escute de novo. Porque esta é a fundação do porquê nós não circuncidamos mais crianças. E porquê nós batizamos os nossos filhos. Porque irá acontecer o batismo aqui. Porque o Heitor será entregue a um novo momento de vida. Ele inaugura agora uma nova fase. Ele está sendo reivindicado pelos seus tutores espirituais, uma possessão. E esta criança, ela agora pertence a Cristo, é do Senhor. E como diz, primeira epístola de João, capítulo 5, verso 18: aqueles que pertencem a Cristo, o maligno não lhe toca. Pertence ao Senhor. Não existem essas disputas que nós vemos em filme, de demônio correndo atrás de outro, de cristão, não. Você é cristão. A vida com o Senhor não é bagunça, não. O diabo não tem direito sobre as nossas vidas, porque sobre nós pesa uma possessão, a possessão de Deus. Nós somos pertencentes ao Senhor. Por isso é muito estranho quando alguns cristãos se sentem preocupados demais com o diabo. Eu sempre achei isso muito estranho. Por quê? Porque o diabo não pode ter poderes sobre nós. Veja as suas coisas. Alguém chega na sua casa e eu vim aqui pegar a tua batedeira. Eu vim aqui pegar, dá licença, eu vim pegar aqui a tua furadeira. Sem a sua autorização? Você deixaria alguém chegando na tua casa e levar a sua televisão? Não, dá licença, eu vou entrar aqui e levar a sua televisão. Agora você acha que o teu Senhor vai deixar? Não, dá licença aqui, eu vou pegar esse homem para mim, eu vou pegar essa mulher para mim. Jesus diz: não, isso é meu, essa é minha, você não vai pegar nada aqui, porque nós pertencemos ao Senhor. As coisas de Deus são com ordem. Aqueles que pertencem ao Senhor, o diabo não lhe toca. Então nós não temos esse tipo de paranoia e nem podemos pensar que isso é justificável. Porque se nós somos homens e mulheres com altivez para resistir que qualquer um faça da nossa casa uma bagunça, você acha que o teu Senhor vai deixar fazer a casa dele uma bagunça, sendo nós a sua casa? É claro que não. Isso é um absurdo. Que estão construindo a imagem de Cristo como o quê? Como uma pessoa qualquer? Não, nosso Senhor sabe o que lhe pertence. E ninguém vem pegando aquilo que é dele. E você é dele. E você pertence ao Senhor. Então, meus irmãos, precisamos nos lembrar disso. Agora, de posse desse conhecimento, aprendido esta parte, nós vamos para a segunda parte, que é a função do batismo. Tudo bem, nós somos circuncidados. Quando isso aconteceu? No batismo. Ok, pertencemos ao Senhor. Agora, vamos ver o porquê do batismo. Qual a sua função? Verso 12. No qual, em Cristo, igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Aqui, meus irmãos e irmãs, se revela a função do batismo. É marca de morte, mas é marca de nova vida, de ressurreição. Nós ressuscitamos com o nosso Senhor. A ressurreição dele também é reivindicada por nós. Assim como o nosso Senhor foi ressuscitado pelo poder de Deus, assim também nós fomos ressuscitados por esse mesmo poder. E agora nós não pertencemos mais à vida anterior.
nós pertencemos a uma nova vida que foi inaugurada aqui. O céu já começou. Quando é que o céu começou? Quando você foi batizado e batizada. Você já experimenta os benefícios e artigos do reino celestial. A palavra é pregada, o consolo do Espírito Santo, a comunhão com os santos, os sacramentos, que é a comunhão com o Senhor. Nós já temos inaugurados entre nós alguns elementos que pertencem ao mundo vindouro. Ele já se inaugurou. É com o batismo que isso acontece. Vai lá ler a Epístola de Hebreus, no seu capítulo 6, onde diz claramente o que nós já recebemos pertencendo ao Senhor. E a função do batismo é isto, é nos dar essa nova disposição para uma vida. Nós vivemos uma nova era inaugurada pelo batismo. O batismo marca esta vida no céu inaugurada. Embora nós não tenhamos plenamente as coisas da vida eterna, nós já temos parte dela. O Senhor já nos conferiu uma parte, um gosto da eternidade. E o batismo, ele é a maior marca disso. Porque o batismo, ele traz a mais bela cena possível de se imaginar, das formas como o Senhor nos provê imaginar, que é a vinda do Espírito Santo. Você e eu temos o Espírito Santo. Na verdade, eu não gosto desta expressão você e eu digo nós, porque o Espírito Santo, ele está sempre na igreja como grupo, como coletividade. É muito estranho, eu tenho o Espírito Santo. Não, nós temos. O Espírito Santo é da igreja, é da comunidade, é do corpo de Cristo, não é possessão de uma pessoa. Mas nós temos já. E o batismo, ele é o grande símbolo da vinda do Espírito Santo na igreja. Veja que é tão orgânico esta ligação, ela é tão íntima, que a imagem do Espírito Santo sendo derramado, trago à igreja, é utilizado com a expressão de água, esse derramar. Veja aqui no capítulo 2, verso 17, no dia quando o Espírito Santo vem e desce sobre a igreja, olha a linguagem que é dito lá por Pedro: nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. Derramar é uma expressão que nos leva à água, é por isso que nós batizamos com água, esta expressão. Até mesmo o Espírito Santo, quando vem sobre nós, é utilizada essa expressão de derramar. Verso 18, sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu Espírito. É por isso que os presbiterianos, eles batizam ou por aspersão, que é espirrar água, ou por efusão, que é derramar. Eu gosto de derramar, porque tem a mão grande, a derrama e molha tudo. Porque é uma expressão que associa o batismo com o Espírito Santo. A água é derramada sobre as nossas cabeças, assim como o Espírito Santo foi derramado sobre as nossas vidas. Esta foi a linguagem utilizada por Pedro quando batizou mais de 3.000 pessoas em Jerusalém. Por que perderia a sua força agora? Não perde. O batismo é feito por efusão, porque é assim que o Espírito Santo foi simbolizado dentro para a igreja, por efusão, foi derramado. Atos capítulo 2, verso 17, Atos capítulo 2, verso 18. Então o batismo, ele é o sinal visível, né, da vinda do Espírito Santo sobre esta vida, aponta para a vinda do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo para esta pessoa, aponta para a sua regeneração, para a sua disposição para nós, para a nova vida. Então, quando nós nos batizamos, quando a igreja presencia o batismo, porque precisamos tentar liberar-nos de um liberalismo que tem tragado a vida das pessoas. O liberalismo é a ideia de que as coisas são para o uso pessoal. O liberalismo diz assim: eu tenho os meus direitos, tem que tirar vantagem para mim. Isso, nós estamos no mundo liberal. Mas a igreja é um outro ambiente, um ambiente conservador, onde nós vemos a sociedade das almas, como nós somos aqui, a fraternidade cristã. Nós temos sobre os ombros desta igreja uma sociedade de pessoas que já morreram, que estão com o Senhor. Nós temos sobre nós o peso daqueles que estão vivos, a nossa geração com a qual nós dialogamos e dizemos: se arrependa e venha ao Senhor. E nós temos sobre nós, sobre os nossos braços, a futura geração daqueles que nascem para continuar levando. Nós somos uma sociedade espiritual, ligada ao passado, ao presente e ao futuro.
Nós somos uma comunidade ligada à imaturidade. Agora mesmo tem irmãos nossos com Jesus Cristo. A igreja é triunfante. Eles estão celebrando o Cordeiro lá em cima com o Senhor. E nós estamos celebrando o Cordeiro aqui embaixo. A igreja está celebrando o Cordeiro hoje no dia do Senhor. Em cima e embaixo. Porque é isso que nos cabe, celebrar ao Senhor. Estamos todos ligados. Mas agora, eu gostaria de fazer algumas aplicações em relação ao batismo infantil. Sobre esse texto. Assim como no Antigo Testamento, a circuncisão não era negada para uma criança, ela não pode ser negada agora. Nós vimos que o símbolo agora da entrada não é mais a circuncisão como um corte, mas é a circuncisão de Cristo pelo batismo. E se a circuncisão era dada às crianças, como nós podemos negar aos nossos filhos e às nossas filhas o sinal de que pertence ao Senhor e de que o maligno não pode tocar? Entregaremos os nossos filhos a Satanás e a este mundo perverso? É claro que não. Nossos filhos precisam ser batizados, ó Deus, e que sejam eles primeiros do que os pais, porque nós amamos os nossos filhos e filhas, e queremos e temos certeza que somos dispostos a dar não apenas a nossa vida física, mas se necessário fosse até a nossa vida espiritual pelos nossos filhos, porque nós amamos os filhos que o Senhor nos concede. Quanto mais poderíamos negar o símbolo da vida a eles. Eles precisam disso. Isso não pode acontecer. Portanto, o nosso Senhor Jesus nos deu esse sinal para que eles também sejam utilizados pelos nossos filhos. As pessoas que não recebiam, aliás, o sinal da circuncisão, não eram considerados o povo de Deus. Veja que nem Moisés, eu já tinha dito isso, digo de novo. Nem Moisés foi culpado disso. Lá em Êxodo, no capítulo 4, verso 24, ele não tinha circuncidado seu filho. E o texto diz que Deus foi lá para matar Moisés. Por quê? Porque ele havia negado a seus filhos o símbolo do pacto. E Deus só não matou Moisés porque foi circuncidado, mesmo sob protesto da sua esposa. Mas então Deus se afastou, a sua ira. Todas as vezes que nós trazemos os nossos filhos, nós estamos afastando a ira de Deus de sobre eles, assim como Moisés o fez. Nós não queremos que a ira de Deus caia sobre o Heitor como filho do pacto, filho da aliança. Então nós dizemos: Senhor, nós consagramos a Ti por intermédio do batismo. Assim como Moisés consagrou seus filhos para que a ira de Deus fosse afastada, assim nós consagramos os nossos filhos para que a ira de Deus, a justa ira de Deus, seja afastado dos nossos filhos também. É por isso, meus irmãos, que nós batizamos os nossos filhos. Não podemos reservar um destino cruel aos nossos filhos de serem entregues a esta geração e serem considerados estrangeiros de Deus. Não há, eu repito, não há nenhum texto na Bíblia impeditivo para que crianças sejam batizadas. Isso não existe, você não encontrará. Ninguém que está trazendo seu filho vai dizer: não batiza esse não. Por quê? Porque não tem 18 anos. Isso não existe, é ficção, é invenção. Nós trazemos os nossos filhos, como sempre no Antigo Testamento foi trago, e no Novo Testamento também tem que ser trago. Heitor Sarmento dos Santos, ele é nosso irmão e será contado como um de nós. Como nós adultos, ele é salvo, não pelos seus méritos, ele é salvo pelos méritos de Cristo. Como nós, ele recebe o Espírito Santo de Deus, que opera na vida das crianças como quer, da maneira que quer e quando quiser. Isso não é economia da igreja. Isso não é responsabilidade da igreja. A nossa responsabilidade é trazer os nossos filhos ao Senhor. E nós acreditamos que o nosso Senhor é fiel para manter os nossos filhos em sua casa. E Ele assim o fará. Como nós, Heitor, ele é recebedor de todas as promessas do discipulado cristão. Ele receberá o consolo de Deus e também os seus cuidados e sua proteção. Heitor Sarmento dos Santos, bem-vindo, meu irmão. Tome lugar em sua mesa, na mesa do Senhor. Como todos os filhos e filhas de Deus que estão aqui, eu tenho a grande alegria de recebê-lo hoje como meu irmão, ainda que não saiba exatamente o que eu estou lhe dizendo. Seja muito bem-vindo. Que Deus nos abençoe e abençoe todos aqueles que forem batizados.